Graças, Pai, irmãos, vamos dar início a esse momento, agradecendo desde já, primeiramente ao Senhor, pelo seu cuidado com a igreja dele. E agora vamos orar, vamos louvar o Senhor em forma de música, depois vamos louvar a Deus através da sua palavra, cada um no seu lugar, cada um na sua casa. É um tempo em que devemos continuar cuidando um do outro, cuidando do próximo. E não é porque o nosso estado está mudando de fases que as coisas se normalizaram, Essa é uma falsa ideia que muitos têm, mas as coisas continuam perigosas do mesmo jeito. Vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, obrigado mais uma vez por aqui estarmos, que o Senhor possa receber este culto, que o Senhor possa abençoar tua igreja, como o Senhor tem feito até os dias de hoje, que o Senhor possa aceitar de bom grado o nosso culto ao Senhor, e que tudo que venhamos a fazer, ó Pai, seja para honra e glória do teu santo nome. Continua ensinando a tua igreja a ser adoradora, continua ensinando a tua igreja a ser uma igreja temente, a uma igreja que respeite ao Senhor, e que possamos crescer a cada dia mais no conhecimento, na espiritualidade diante de Ti. Sabemos que é um tempo em que muitos podem até estarem dispersos, mas sabemos que aquele que realmente tem temor e ama a Tua palavra, eles estão cada dia mais próximos do Senhor, porque a proximidade contigo não é apenas no templo, mas principalmente onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, na escola, na rua, não importa. O templo é o lugar onde nos reunimos em coletivo para te adorar. Obrigado por esse dia de hoje, obrigado por esse tempo. Continua abençoando a tua igreja. Recebe este momento, pois aqui estamos para a honra e glória do teu nome, para te exaltar. Abençoa este bairro, abençoa esta comunidade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor com o irmão Felipe. Pai, Senhor, irmãos, continuemos a louvar a Deus com cânticos. Não há Deus
oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que tem nos concedido. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, Pai. Neste momento reunidos para prestar um louvor e adoração a Ti, um momento de leitura, de reflexão na Tua Palavra, que possamos, ó Pai, compreender aquilo que Tu queres para cada um de nós, que nós possamos, ó Pai, enxergar acima de tudo a Tua verdade, a Tua Palavra nua e crua, e que o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, nos dê o discernimento, conhecimento, sabedoria para disseminar, para compreender tudo aquilo que Tu tem. Ó Deus, glórias Te damos, graças Te damos pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz, pois se não fosse por isso, ó Pai, jamais estaremos aqui hoje. Agradecemos por tudo que passamos ao longo desses anos, ao longo de nossas vidas. Ó Pai, Tu sabes o que é melhor para cada um e tens cuidado dos Teus. Continua cuidando, ó Pai, fazendo a Tua vontade. Que Teu nome seja louvado e engrandecido. Mais uma vez, Senhor, cuide de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos continuar. Quero ler com os irmãos hoje o texto de Lucas, no capítulo 17. Lembrar os irmãos, que na última semana nós vencemos o Salmo 119, onde passamos as quartas-feiras sempre lendo os blocos, meditando nos blocos de 8 versos. Aquilo é composto de 22 blocos de 8 versos.
Hoje vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 ao 19, onde conta a história daqueles homens leprosos que se encontram com Jesus. A palavra de Deus está escrito: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, ao não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Oremos. Ó Deus, muito obrigado, que a tua santa palavra sempre seja um fortalecimento na nossa vida como cristãos, e que possamos a cada manhã, a cada dia, saber que é na tua palavra que encontraremos respostas, fortalecimento, e é na tua palavra que também encontraremos o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Cristo, amém. Irmãos, é uma história conhecida, né? Mas é uma história conhecida e cheia de momentos muito expressivos para a igreja. É uma história em que a igreja, quanto mais se aprofundar na meditação, ela vai encontrar maravilhas nas reflexões da Bíblia Sagrada, nas histórias, em tudo que aconteceu, tanto no Velho como no Novo Testamento. Essa história em particular, o autor informa para cada um de nós que Jesus está seguindo sua jornada até Jerusalém, está passando pela Pérea, e Jesus, nessa caminhada, ele continua ministrando, vai ministrando o caminho afora, até chegar ao seu destino final, que era Jerusalém. Mas o autor nos informa que, ao chegar a um certo local, Jesus, a sua atenção é chamada. A atenção de Jesus é chamada por alguns gritos. E quando Jesus observa quem está gritando, são pessoas leprosas, homens, 10 leprosos, o autor nos conta, que à distância estavam gritando por Jesus, pedindo misericórdia. A palavra diz que ele diz: Jesus, tem piedade de nós. A palavra piedade, os irmãos sabem que é uma palavra que ela é usada para falar da comunhão do homem para com Deus, A piedade do homem, ou de Deus para com o homem. Então, essa ligação, Deus olha para nós pela sua piedade. Então eles pedem a Deus, pedem a Cristo piedade. Seria dizer assim, nos coloca de novo em comunhão contigo, nos coloca de novo diante do Senhor, porque havia um grande obstáculo ali, e o grande obstáculo é a lepra. Eu acredito que os irmãos lembram que, segundo as tradições judaicas, e a gente vai encontrar isso quando estamos lendo aí a Bíblia no seu princípio, nós vamos encontrar que essas tradições dizem que um homem leproso
ele não pode se aproximar daquelas pessoas que estão sadias. E ela vai além, eles precisavam vestir roupas que estivessem totalmente rasgadas, roupas que tivessem rasgos, e ainda colocavam guizos, né? Tipo uns sininhos nessas roupas, porque se alguém se aproximasse, ou eles andando, ao ouvir o barulho dos guizos, as pessoas saberiam que ali havia uma pessoa enferma com a lepra. Então a palavra diz que esses homens chamaram a atenção de Jesus, gritando e disseram, mestre, tem piedade de nós. Automaticamente Jesus dá uma ordem a eles, né? Jesus olha para ele e diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, que é outra tradição também, que a palavra nos ensina lá na tradição judaica, que uma pessoa que for acometida por uma lepra, ela se apresenta ao sacerdote, e ele vendo o que é, ele afasta essa pessoa. Essa pessoa vai passar por um tratamento, e essa pessoa retornará ao sacerdote, que analisará se ela ficou sã. Se ela ficou sã, ela vai pagar um tributo, ela vai dar uma oferta, né? Dependendo da sua condição. Por isso que Jesus diz a eles, ide, apresentai-vos aos sacerdotes. A palavra diz que esses homens foram, e no caminho eles notaram que foram purificados, e que um volta. E esse que volta, eu queria chamar a atenção dos irmãos para este que volta, né? Queria chamar a atenção para esse que retorna para Jesus. A palavra no verso 16 diz assim, que e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Irmãos, esse homem, ele, igual aos outros 9, eles demonstraram ter fé. Todos têm fé aqui, todos os 10 tiveram fé. Mas este homem, ele é tomado por um sentimento nobre. Ele é tomado por algo que eu posso dizer e posso afirmar que é um sentimento nobre que falta muito às pessoas nos dias de hoje, e sempre faltou. É o ser uma pessoa grata, é ter gratidão por alguém que lhe ajuda, ter um coração grato, né? Ter um coração que sabe reconhecer aqueles que o ajudam, aqueles que caminham junto, aqueles que de alguma forma ajudam nesta caminhada diária da vida. Esse homem agradeceu porque ele foi tomado por um sentimento, curado ele já estava. Os outros 9 também foram curados, mas somente em um, esse sentimento de gratidão, ele aflorou de uma forma que ele não quis ir primeiro ao sacerdote, e sim retornar a Jesus para agradecer. A palavra diz que ele prostrou-se diante de Jesus. O que Jesus nos ensina, o que acontece nessa história toda também, qual o ensino naquela época e na época de hoje? Primeiro, os 9 leprosos, eles representam a ingratidão do povo judeu, a ingratidão da maioria do povo judeu, né? Porque diante de Jesus, diante da missão de Jesus, diante da mensagem que Jesus trazia, diante da própria pessoa de Jesus, que o próprio Jesus é o próprio Evangelho, eles foram ingratos. Eles simplesmente, muitos até receberam benefícios das mãos de Jesus, mas eram ingratos, sempre continuaram ingratos. Não vou nem colocar aqui
os que não receberam, os que nem procuraram a Jesus, o que nem queria ouvir. Mas a ingratidão é justamente, ela está pautada em cima ou diretamente ligada para quem recebe o benefício do outro e não o reconhece. Então, esses 9 leprosos representam a grande maioria do povo judeu que foram ingratos com Jesus, como também continua representando a ingratidão que existe nos dias de hoje. A maneira agradecida e ao mesmo tempo feliz que esse samaritano volta para louvar o Senhor, ele também representa a alegria dos salvos, a alegria do Evangelho na vida daquele que é salvo, a alegria do Evangelho na vida daquele que é curado, purificado. Porque a purificação que Jesus nos traz, ela vai além do nosso corpo, é a purificação espiritual. Então, enquanto um grupo representa os ingratos, o outro representa aqueles que recebem a purificação do próprio Cristo e são gratos. Eu creio, irmãos, que o cristão temente, o cristão que realmente ama esse Deus, o cristão realmente salvo, o seu coração é um coração grato. É um coração grato. E aí nós precisamos primeiro pensar o seguinte: ser grato quando recebemos algo em benefício é muito fácil, mas a gratidão, ela é algo que tem que viver na vida daquele que serve ao Senhor, que vive pelo Senhor, que foi salvo por este Deus, constantemente. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele vai chegar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, e ele vai dizer assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Ou seja, Paulo não está dizendo assim só para darmos graça quando as coisas são boas. Paulo não está dizendo que só devemos dar graça se formos beneficiados com algum bem, com alguma coisa, algo vindo das mãos de Deus para nós, que entendemos como um benefício e aí agradecemos. Porque Paulo está dizendo: em tudo dai graças, ou seja, em todo o tempo, não importa o que esteja acontecendo. Então, esse samaritano, ele representa justamente essa pessoa agradecida, essa pessoa feliz, né? E quando ele retorna, Jesus, ele indaga ele sobre essas questões. Jesus chega para ele e diz: quer dizer que só um voltou para dar glória a Deus? E Jesus manda ele levantar-se naquela hora e diz assim: a tua fé te salvou. Jesus costumava, sim, abençoar as pessoas com a frase: a tua fé te salvou, né? Você está livre. Porque todas elas têm a mesma conotação. Quando Jesus diz a tua fé te salvou, é a mesma coisa de Jesus dizer assim: você está livre. É a mesma coisa de Jesus dizer assim: você está curado. Só que agora não é mais curado de uma lepra, mas curado de um mal maior. Jesus gostava de usar o sentido ampliado da expressão salvar, livrar, curar. Para Jesus, quando ele usava justamente para ele dar ênfase ao significado da salvação que ele estava trazendo para todos. Nessa noite eu gostaria de que cada um de nós fizéssemos uma reflexão sobre isso. Temos sido pessoas agradecidas a Deus? Temos sido pessoas agradecidas ao nosso próximo? Como tem sido minha atitude diante do outro? Por exemplo, você vai à escola, você tem um professor que te ensina.
Lembre-se que aquele professor, ele já sabe, ele está ali, ele é professor, ele te ensina. Você está ali para aprender. Você pode ser até uma pessoa que tenha um grau de conhecimento já acima da média, mas você sempre vai precisar do professor. Você é agradecido pelo seu professor? Você é agradecido lá no trabalho para todos aqueles que estão perto de você? Será que você só é agradecido para aqueles que influenciam a sua vida de uma forma que você queira sempre alcançar um patamar maior, e se esquece que ali existem pessoas que muitas vezes são despercebidas na empresa, na escola, né? O zelador, por exemplo. Agradecimento, irmãos, é muito fácil quando eu recebo um benefício, mas agradecimento é algo que tem que estar impetrado na vida do cristão. O grande diferencial do cristão são esse fruto que também nasce do Espírito Santo de Deus. Os 9 judeus, os 9 homens que foram curados, sim, todos eles tiveram fé igual a esse 10º, mas somente um voltou para agradecer a cura, para agradecer o benefício recebido, para se prostrar diante do verdadeiro Deus. E é isso, nós temos sido gratos. A gratidão tem sido algo realmente visível em sua vida? Ou você é do tipo que sempre acha que você é merecedor de tudo, que você tem aquilo, que você tem melhorado na sua vida profissional, financeira ou em qualquer âmbito da sua vida, simplesmente porque você merece ser assim? Ou porque você trabalha demais para ganhar? Ou porque você tem muito conhecimento, porque você estuda muito? Começa a repensar isso, porque tudo provém das mãos de Deus. É Deus quem tem nos abençoado com tudo. É porque vivemos uma época em que bênção é medida com coisas materiais. Vivemos uma época que bênção é medida com aquilo que recebemos, se tiver valor. Porque somos abençoados diariamente e muitas vezes, muitos de nós, a grande maioria de nós, continuamos como os 9 leprosos, ingratos. Ingratos a Deus, ingratos àqueles que estão conosco, ingratos com aqueles que nos arrodeiam de alguma forma. Em nossa vida nós temos aprendido o valor de ser grato. Que adianta viver, dizer, porque eu vi essa semana eu creio, até mandei no grupo um áudio, e perfeito a explicação ali da reflexão que veio, falando sobre pessoas que simplesmente se dispersam do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristão, porque a gente sempre sabe, a gente prega e é verdadeiro que salvação é ato, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que muitas vezes tem cristãos convictos, né? Cristãos confessos, que depois se deixam levar por tudo ao seu redor, se tornam pessoas diferentes, se tornam pessoas vazias, se tornam pessoas que não são verdadeiramente cristãos. E aí o autor da reflexão falou o seguinte: são cristãos, né? São pessoas que não têm aquela salvação especial. Eles até são cristãos professos, mas a salvação especial não faz parte da vida deles. Eles vivem na igreja, fazem coisas, mas suas atitudes demonstram que eles são outro tipo de cristão. É aquilo que nós chamamos de nominal, o cristão nominal. Porque o cristão especial, o cristão confesso, que tem a salvação realmente, e que ele é tomado por o sentimento de gratidão, porque Deus nos salvou sem nenhum merecimento. Devemos reconhecer o valor
de que se hoje estamos onde estamos, foi Cristo que nos trouxe até aqui. Que adianta viver uma vida sem olhar para o alto, sem olhar para esse Deus Todo-Poderoso? Se não aprendermos a ser gratos a Deus, não vamos aprender a ser gratos ao nosso próximo. Ser grato está relacionado em reconhecer quem somos, porque estamos vivendo assim e quem fez tudo isso em nossas vidas. Nós devemos ser gratos por tudo, sejamos gratos por cada detalhe em nossas vidas. Tem pessoas que têm medo até de agradecer, né? Tem pessoas que têm medo de ser grato. Quem sabe pode pensar que isso é uma fraqueza, mas não. Uma pessoa fiel à palavra de Deus, uma pessoa fiel que valoriza essa salvação que recebeu em Cristo, ela é uma pessoa que sempre vai ter essas atitudes conforme esse samaritano. Ela fica tão feliz por ser quem é diante de Deus, que ela agradece a Deus por todas as coisas. E uma pessoa grata, ela não é só grata a Deus. É muito fácil render graças a Deus, né, por algo, e muitas vezes ser ingrato com aqueles que estão ao nosso redor. Você precisa manter essa fé intacta, você precisa manter-se cada dia mais consciente e ciente de que esse Deus soberano tem e vai a cada dia cuidar de nós, vai cuidar de sua igreja, mas nunca deixar de ser uma pessoa grata. E nós podemos diariamente, nós temos vários momentos em nossa vida que podemos usar para agradecer. Precisamos agradecer aqueles que nos ensinam, precisamos agradecer aqueles que nos ajudam, precisamos agradecer a quem quer que esteja caminhando conosco. Seja sempre grato. Olhe para essa história e veja que Jesus exaltou a grandeza da gratidão deste homem. É um sentimento nobre e agradecer agrada a Deus. Se hoje somos o que somos, se hoje contamos com o benefício divino em nossas vidas, não é porque você pode estar passando por um momento de dificuldade na sua saúde, ou esteja desempregado, ou com algum problema no seu relacionamento, ou até mesmo com seus filhos, ou até mesmo com filhos com pais. Isso não é motivo nunca de você ser uma pessoa ingrata. A gente precisa, outra coisa que me vem à mente agora, é que uma pessoa grata, ela tem uma outra atitude, ela tem um outro sentimento em sua vida. Geralmente pessoas gratas são pessoas humildes. Então, a humildade, ela vai andar diante dessa pessoa grata. Essa pessoa grata sempre será uma pessoa humilde. E quando você une esse sentimento, ele muda a perspectiva de tudo. E acima de tudo, Deus vai se agradar com isso. Então, que nós possamos olhar para essa história e entender que da mesma forma que havia 9 ingratos curados, que receberam os benefícios de Deus, mas continuaram sendo ingratos, houve um que se encheu de gratidão. E esse sentimento, ele deve existir na vida do cristão. O cristão professo, que tem a salvação em especial, esse cristão, ele sempre será uma pessoa grata. Grata a Deus e grata a todas as coisas. O cristão nominal, não cabe a mim dizer aqui
quem são, porque nós não sabemos. Mas as atitudes do cristão nominal e do cristão realmente da salvação especial, elas sempre serão nítidas diante de uma sociedade, diante de uma igreja, diante e principalmente diante de Deus. Deus, ele se agrada de verdadeiros cristãos agradecidos. E eu volto a repetir o texto do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18. Dai graças em todas e qualquer circunstâncias, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos e termos um coração grato a Ele e ao próximo. Que Deus abençoe sua igreja, que Deus continue sendo louvado pela sua igreja, e em nome de Cristo, você continue orando um pelo outro. Orem pelo nosso país, pela nossa cidade. Devemos estar unidos em orações, pedindo a Deus piedade, misericórdia, pois temos sido acometidos de muitas coisas, e é em Deus que vamos encontrar forças, respostas e, acima de tudo, sua presença. Que Deus seja louvado pela sua igreja, em nome de Jesus. Amém.